Nós não temos um público tão bom em um grande clássico no Maracanã. Dois times vêm realizando suas campanhas. O Botafogo, desacreditado, vem para uma grande campanha neste segundo turno. Galvão. O Vasco, depois de perder um instante, depois de perder o primeiro turno, vem se recuperando dentro do segundo turno. E quando todo mundo espera um jogo de futebol do melhor gabarito, um grande jogo de futebol, mas só um jogo de futebol, ele acaba sendo colocado antes do seu início em segundo plano, em função de problemas de dirigentes, com discussões, com papéis, com validade, com não validade. E eu digo, esse atraso é, acima de tudo, uma falta de respeito ao torcedor do futebol do Rio de Janeiro. Ricardo. Bem, o Vasco já está aqui, chegando na entrada do túnel que dá acesso ao campo, sem Roberto. Agora não se sabe ainda quem vai entrar no time. O técnico Antônio Lopes tem algumas opções. Passar o Palhinha para o comando de ataque e escalar o Gerson. O Gerson com o Jota. Só que aí surge um outro problema. Esse jogador pertence ao Botafogo. E no contrato entre Botafogo e Vasco consta uma cláusula que ele não poderia participar de partidas contra o seu clube. Mas o Vasco desconhece isso e diz que se houver necessidade vai escalar Gerson. Oscar, eu com você. Exato, Galvão, ao lado do árbitro Valquir Pimentel. Se o Vasco escalar o Vasco, o que acontece, Valquir? Oscar, o problema é o seguinte, isso não é competência do árbitro, não. Eu recebi um documento assinado pelo general Montanha em que caça uma liminar e que autorizava o Vasco a incluir o Roberto. Esse é um problema, eu dei ciência ao Vasco da Gama, vou fazer juntada de documento, vou entregar à federação, isso é um problema apenas de tribunal, da federação, e o meu caso é só optar futebol. Eu não tenho poderes para impedir ninguém de jogar. Se está regular ou irregular, isso aí já não é um problema meu. Mas para você, o Roberto não pode jogar? Não. Há um documento que diz que ele não pode jogar. Se ele assinou o assunto, entrar em campo e jogar, ele vai jogar. Porque não sou eu que vou impedi-lo de jogar. Agora, vão discutir a validade ou não da participação dele em tribunal, não é comigo. Eu acho que a única coisa que poderia fazer o Valquir Pimentel agora seria exigir, através de um auxiliar, junto ao túnel do Vasco da Gama, que o Vasco entrasse em campo. Porque nós já temos 5 minutos de atraso em relação ao horário previsto para o início do jogo. O Vasco está prontinho aqui para entrar. Parece que vai de Gerson com Jota na ponta esquerda realmente. Sem o Roberto, Palhinha é o centroavante. Agora criou um problema político muito grave no time do Vasco. Porque o Eurico Miranda, que era assessor da presidência e candidato às eleições da próxima sexta-feira, acaba de renunciar a tudo aqui no Maracanã. Porque ele defendia o ponto de vista que o Roberto deveria jogar. O Antônio Soares Calçada, que é o vice-presidente de futebol, e outro candidato também às eleições do dia 12, achava que não. Prevaleceu o bom senso do Calçada, Roberto não joga e Eurico está demissionário no Vasco. Quer dizer, os problemas de eleições à presidência do Vasco acabaram, inclusive, prevalecendo a essa altura sobre os problemas do time, da torcida e do grande clássico no Maracanã. O que importa é o seguinte, o Vasco vem aí, com Roberto, sem Roberto, a expectativa e a perspectiva de um grande clássico no Maracanã. Afinal de contas, o Botafogo é o líder, tem 2 pontos perdidos. O Vasco é o vice-líder, tem 3 pontos perdidos. O América tem 4 pontos perdidos, o Fluminense 5. Os dois ficam aí esperando o resultado deste jogo, numa posição bem interessante neste segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol do Rio de Janeiro em 1982. O Vasco finalmente em campo, sem Roberto, finalmente o time do Vasco vem a campo para enfrentar o Botafogo. Ricardo Menezes e Oscar Eurico continuam aí pelo campo, se movimentando, junto a técnicos, a jogadores e a todo esse problema criado neste grande clássico do futebol carioca e brasileiro. E confirmando o Vasco que vai de Palhinha de centroavante e Gerson na esquerda. Calçada, prevaleceu o bom senso, Roberto não joga. Exato, depois de o nosso vice-presidente administrativo, Arthur Sendas, o doutor Erasmo Martins Pedro, vice-presidente jurídico, depois de nós conversarmos com o presidente do Conselho Nacional de Esportes, em que ele disse que nós perderíamos os pontos, nós acatamos a decisão da Justiça. Palavras do vice-presidente de futebol do Vasco da Gama, Antônio Soares Calçada. Galvão Bueno, tapetão à parte, o papo é com o técnico Zé Mário. Zé Mário, o que esta imensa torcida do Botafogo que comparece ao Maracanã hoje pode esperar desse time? É o que vem fazendo sempre, lutando bastante, com bastante vontade de vencer as partidas e mostrando técnica também. O time do Botafogo não é só raça. O time do Botafogo mostrou que tem um bom time, um bom grupo. E eu tenho certeza que vai fazer uma boa apresentação. Roberto não joga, isso altera o seu esquema tático? Não, vai entrar outro jogador que terá que ser marcado como se fosse o Roberto. Bem, os jogadores do Vasco estão no gramado batendo bola. O técnico Antônio Lopes chegando agora
aqui no túnel do Vasco, demonstrando uma certa tranquilidade. Nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Vasco e Botafogo, grande clássico do futebol carioca, daqui a pouco valendo quase que uma decisão deste segundo turno do estadual de 1982. Lembrando sempre a você que o Botafogo tem 1 ponto de vantagem sobre o Vasco, tem 2 pontos perdidos, o Vasco tem 3. E no páreo aí o América conseguiu ontem uma grande vitória sobre o Flamengo, 2-0, tem 4 pontos perdidos. E o Fluminense, que foi até as Arábias, tem 5 pontos perdidos e ainda fica na dependência de uma série de resultados. Vamos ouvir o Antônio Lopes. Bom, tá aqui o Lopes. Ô Lopes, qual é o estado de ânimo desse grupo depois de tanta tensão que vocês todos viveram nos vestiários? Sem dúvida nenhuma, o grupo ficou um pouquinho tenso e não seria de outra forma, mas tão logo foi composta a situação, nós fizemos um trabalho rápido em cima dos jogadores e os jogadores se desligaram, vão procurar se desligar, logicamente, dentro de campo de tudo que aconteceu lá nos vestiários e firmaram um pacto entre eles mesmo que vão fazer tudo por uma vitória hoje. Técnico Antônio Lopes. Márcio Guedes, você acompanhou todo esse problema e agora emite também a sua opinião. O erro fundamental que deu origem a tudo isso foi a decisão do presidente do STJD da CBF, porque ele feriu frontalmente os regulamentos esportivos, jamais poderia dar a liminar ao Vasco. Se fosse a justiça comum, a gente até entenderia, porque é um hábito nocivo ao futebol brasileiro a interferência da justiça comum. Eu sou até pessoalmente contra que cartões amarelos e vermelhos tirem os jogadores de clássicos decisivos, porque a razão de tudo isso aí, do grande público, é a presença do craque. Eu gostaria de ver o Roberto jogando hoje no Maracanã, mas como existe a lei, como outras equipes cumpriram a lei ao longo dessa competição, não seria realmente justo que o Vasco escalasse o Roberto. Oscar Eurico entrevistando o Giovani. Giovani, Roberto joga, Roberto não joga. Isso de alguma maneira prejudicou os jogadores do Vasco antes desta partida tão importante? Você vê uma confusão no vestiário, joga ou não joga. Chegou a preocupar um pouco o jogador, mas agora todo mundo sabendo que não joga, entramos em campo tranquilo. Se Deus quiser, sair com resultado positivo. Apenas um detalhe para o Márcio Guedes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva é o senhor Carlos Henrique Saraiva, que é vascaíno, confesso. Está aqui o Rosemiro. E aí, Rose, muito tumulto no vestiário. E agora, como é que está o ânimo de vocês, jogadores? Não, tá normal, pelo contrário, até o ânimo aumentou mais. Vamos dar uma demonstração de força, de vitalidade e suplantar qualquer adversidade. O que nós interessa, nós somos profissionais, temos que entrar dentro do campo e, se Deus quiser, vamos dedicar essa vitória ao Roberto, que é o único que foi envolvido sem ter qualquer coisa a ver. Palavras do lateral Rosemiro. Você viu agora há pouco o placar do Maracanã. Aí está ele, 17 horas 10 minutos. 10 minutos de atraso, 10 minutos de falta de respeito ao torcedor que pagou o seu ingresso e compareceu ao Maracanã para assistir a este grande clássico de futebol. Agora a bola vai rolar e começa a acontecer o que de mais importante existe neste esporte: a participação do jogador, o grande clássico Vasco e Botafogo. Aí a primeira tentativa do Botafogo no ataque. Serginho no primeiro corte. Gerson trabalhando com o Giovani. Sai fácil da marcação de Perivaldo, busca o ataque com o Gerson pela esquerda. Osvaldo sai na cobertura, o cruzamento, Paulo Sérgio saiu para fazer a defesa. Depois de muita espera, começa bem o clássico no Maracanã. Aí vem o Botafogo. Primeira tentativa de Mirandinha. Quis jogar sozinho, acabou perdendo. Corte foi do Ney. Aí Perivaldo. A bola bate em Gerson. Lateral, ataque para o Botafogo. Perivaldo jogando atrás com Abel. Lançamento à frente. Domina fácil. O lateral esquerdo, Pedrinho. Serginho sai jogando pelo meio. Pedrinho Gaúcho. A experiência de Palinha, o vigor físico de Abel. Ney. Toca bem na frente para Pedrinho Gaúcho. E o Abel, que vinha voltando depois de passar errado, acabou cometendo a falta em cima de Pedrinho Gaúcho. 1 minuto e 30 neste primeiro tempo. Um jogo muito confuso antes do seu início, que acabou ficando sem a participação do artilheiro Roberto e sem a chance de Roberto marcar o seu gol de número 500.
Era a festa maior que o torcedor do Vasco preparava hoje no Maracanã. Por falar nisso, ele sonhou com esse gol, só que ficou no sonho mesmo. Aí a cobrança de falta contra o time do Botafogo. Pedrinho bateu forte em cima da barreira. Josimar na marcação de Rosemiro, chega primeiro Rosemiro. Quando ele tentou o trabalho com o Pedrinho, veio o corte do Josimar, lateral, ataque para o time do Vasco. Hernani. Lançamento para a área, para Palinha. Abel sobe para fazer o corte de cabeça. Vasco é todo ataque no início do jogo. Giovani acabou tirando do Palinha. Abel domina. Primeira participação de Geraldo, levou no braço. Acerta que ele é esperto, que ele dribla bem, mas tem que driblar com os pés, com a mão não dá. Bem apitada pelo Valquir Pimentel, realmente levou no braço o Geraldo. Serginho, Giovani, de novo Serginho. Este é Celso. O Té chegou duro em cima dele, movimentou a Ney. Se atrapalhou todo à frente do Té. Rosemiro corre, evita a saída de bola pela linha de lado. Passe mal feito para Pedrinho, se antecipa bem Josimar e a falta cometida por Pedrinho. Pedrinho gaúcho em cima de Josimar. Alemão. Abelão. Aí o Abel ataca. Pedrinho veio duro por baixo para fazer o corte em cima da marcação de Geraldo. Vasco e Botafogo já disputaram 147 jogos. O Vasco venceu 64 vezes, o Botafogo 36 e empataram 47 partidas. Existe aí inclusive uma espécie de tabu, uma norma de que o Botafogo é freguês do Vasco. O Botafogo inclusive já passou 4 anos sem vencer o Vasco, de 76 a 1980. Aí vem Pedrinho. Osvaldo chegou de qualquer maneira para fazer o corte lateral no ataque para o time do Vasco. Depois deste ataque, vamos ouvir a primeira opinião de Márcio Guedes sobre este início de clássico. Cruzamento na área para Palinha. E ele chega cometendo a falta em cima de Geraldo. Márcio Guedes. A tradição sempre favorece o Vasco. E até nos anos 50 houve 7 anos sem vitória do Botafogo. Um jogo equilibrado, o Botafogo mais tranquilo, em melhor fase. O que atrapalha mais o Vasco é a ausência de 2 jogadores como Dudu e Roberto. Quanto à intranquilidade, tem a impressão que os jogadores são maduros, se conscientizaram e talvez joguem até com mais garra e com mais tranquilidade, sem ficar preocupados com a possibilidade de anulação do jogo. Deve ser um clássico ofensivo e muito movimentado. Dudu não joga hoje porque ele sofreu um forte entorse de tornozelo. E o detalhe é que realmente o Botafogo é freguês, mas o último título do Botafogo foi 68 exatamente, em cima do Vasco, 4-0 Botafogo. Erivaldo na cobrança do lateral. Celso subiu para fazer o corte. A volta é do Peri. Cruzamento de Perivaldo, ele botou muito efeito na bola. Ela passou por trás do gol de Mazzaropi e apenas tiro de meta para o time do Vasco. 5 minutos 10 segundos, primeiro tempo 0-0. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí a cobrança com o Mazzaropi. Está jogando lá pela direita. Bola recuada com o Ney. Tentativa com o Giovani, melhor alemão para fazer o corte. Mirandinha. Tenta ir na velocidade, jogando com o Té. Tentou deixar para Mendonça. Pedrinho chegou disputando a jogada com o Mendonça. A bola acabou tocando por último no jogador do Botafogo. Novo tiro de meta para o Vasco com o Mazzaropi. O anel de arquibancadas do Maracanã praticamente lotado. Só atrás do gol do Vasco, alguns claros. Isso quer dizer, a torcida do Botafogo é maior no estádio. Paulo Sérgio sai jogando. Aí não vale nada, porque o Valquir está conversando com o Palinha, jogador experiente, muito catimbeiro. E o Valquir tomando conta dele. Aí você vê o Valquir Pimentel, vê também o Palinha voltando para a sua posição.
Mendonça vindo buscar jogo. Vamos chegando a 7 minutos no primeiro tempo. Bate mal na bola Mendonça. Ney faz o corte de qualquer maneira. Ela chega a Josimar. Saiu fácil da marcação de Pedrinho Gaúcho. Lançamento na esquerda para Mirandinha, que tem muita velocidade. O Ney não acreditou que ele fosse chegar, ele chegou. Só quando tentou o passe em recuo, deu dos pés de Hernani. Pedrinho Gaúcho é a vez do Vasco. Ainda Pedrinho. O alemão fica à sua frente. Trabalha no meio com o Gerson, não teve domínio. Osvaldo jogando com o alemão. Acerta. Quando o Mirandinha recebeu a bola, não. Mas quando o passe foi feito, ele vinha voltando da posição de impedimento. Então aí vem o Vasco de novo. Giovani com Gerson. À frente de Geraldo, faz trabalhar ao capitão Pedrinho. Tenta a investida pelo meio, saiu sozinho, fazia bem a finta, entrou Osvaldo, cometeu a falta. Reclamou Abel também, mas reclamam do óbvio. Houve a falta do Osvaldo em cima do Pedrinho. Sem dúvida alguma, a falta foi bem marcada pelo Valquírio Pimentel. O Botafogo parece mais estável, mais tranquilo em campo. Agora se manda muito com os laterais e deixa espaço para que o Vasco explore, principalmente pela esquerda. E o Palhinha é sempre um jogador muito perigoso. 8 minutos 30 segundos neste primeiro tempo. Celso armou a cobrança ali. Partiu no pé direito, bateu forte fora. Apenas tiro de meta para Paulo Sérgio. 8h40 neste primeiro tempo, 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí Mirandinha. Tenta a jogada na ponta direita para Geraldo. O Bandeirinha marcou impedimento lá no meio do tempo, porque o Geraldo não estava impedido. Exato, impedido estava o tempo. A torcida reclamou muito porque a posição do Geraldo era legal, mas o Té estava impedido pelo meio. Celso na cobrança saiu jogando errado. Acabou dando sorte. Bola que chega a Rosemiro. Palhinha vendo. Outra vez Rosemiro. Pedrinho. Tentava a jogada de finta em cima de Josimar. O corte e a lateral para o Vasco. Rosemiro, Pedrinho. Outra vez o corte de Josimar de metro em metro. O Vasco vai chegando próximo à linha de fundo, só que em cobrança de laterais. Rosemiro. Paulo Sérgio quer todo mundo fora da área. Hernani. Palhinha. Outra vez Josimar do corte. Valeu tudo por lá, o lateral é do Vasco. Giovani. Tentou a jogada, quando sentiu que não dava, se jogou. Tentou ser malandro, o Valquírio foi mais malandro que ele. Aí Paulo Sérgio para a cobrança. Demonstra não ter muita pressa. O empate só é bom para o Botafogo, né, Márcio? Principalmente pela tabela, o Botafogo manteria. Olha aí, recuo de bola mal feito. Mazzaropi sai do gol antes da chegada de Mirandinha. É uma jogada até sintomática. O Vasco errando muitos passes com o Hernani, com o Gerson, agora com o Pedrinho. Tem a impressão de que o tumulto vestiário, pelo menos agora no comecinho, perturba um pouco os jogadores. Mas o Botafogo, por empate, é bom negócio. Mas não pode jogar por empate. Porque se ficar nessa aí, acaba perdendo o jogo. Gerson tentou. O Heraldo entrou duro em cima dele para cortar. Mas a recuperação ainda é do Vasco. Serginho. Lançamento para Rosemiro. Brigou muito com o Heraldo e a bola saiu pela linha de fundo. Paulo Sérgio na cobrança do tiro de meta. Aí Perivaldo. Lentamente. Até vinha buscar jogo, saía bem, mas recebeu a falta. Perivaldo.
Ney subiu para fazer o corte, cedendo o lateral para o time do Botafogo. Botafogo que tem o ataque mais positivo nesse segundo turno com 17 gols. E também a defesa menos vazada, sofreu apenas 2 gols. Abel, Hernani brigou pela bola. Sobra de Osvaldo. Geraldo bateu para frente de qualquer maneira, ela ficou limpa com o Celso. Bem no meio com o Giovani. Ajeitou bonito. Transa a jogada com Palinha. Ele é sempre perigoso, lançando o Pedrinho. Erivaldo toma conta dele. Gingou à frente do Pedrinho, achou o espaço. Saiu com Osvaldo. Daí Abel. Com segurança fazendo chegar a Paulo Sérgio. E há um erro visível na defesa do Botafogo, na composição ali do meio-campo, porque o Abel fica exposto contra o Palinha, com um grande espaço. Não há um bloqueio eficiente até agora. É um jogador tão perigoso, tão traiçoeiro como o Palinha. Celso bem para fazer o corte de cabeça. Pedrinho domina. Vasco vai à luta de novo. Gerson vai passar pela ponta ainda, Pedrinho. Protege bem a bola, sai da marcação de Mendonça 2 vezes. Gerson. Chegou Giovani. Entrou na velocidade à frente de Abel. Você viu na diferença do corpo dos dois o porquê do Abel ter levado vantagem. O Giovani beliscou o Abel por baixo, o Abel não gostou. Jurou o Giovani, hein? E aí é mau negócio pro Giovani. Heraldo no corte. Hernani fazia a jogada bonita, mas o jogo já está paralisado por Valquír Pimentel. Erivaldo. Tentativa do Té. Nem ele nem Celso. Bola de Mazzaropi. (14 minutos). Neste primeiro tempo no 0 a 0 de Vasco e Botafogo. Alemão no domínio. Josimar. Tenta o trabalho com Mirandinha. Corte de Rosemiro, lateral, ataque Botafogo. Josimar tem pressa, Mirandinha. Aí partiu pelo meio. Já buscou o caminho, bateu de muito longe. Foi muito fominha, muito pretensioso. Tiro de meta para Mazzaropi. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Giovani, Hernani. Aí os meninos do Vasco. E o veterano Palinha impedido. Palinha do Cruzeiro, do Atlético, do Corinthians, do Santos. Partida, Galvão, muito confusa, que vai decepcionando até. Os goleiros sem muito trabalho. Botafogo individualista em excesso, não deu um chute perigoso a gol. E o Vasco muito dependente do Palinha, que não sei se vai ter fôlego para ficar se mexendo o tempo todo, como vem fazendo até agora. Não costuma ter, não. Celso, jogando com o Giovani. Esperto, o garoto saiu da marcação de 2. Toca para o apoio perigoso de Rosemiro pela direita. Pedrinho Gaúcho aberto na ponta. Palinha aguardando o cruzamento. A tentativa é com o Gerson e é boa. Ainda Gerson bateu pro gol. Paulo Sérgio pegou. A bola não ia pro gol, não. Ia para fora, mas se ele não pega, o Palinha faz o gol. Celso não achou nada. Achou na segunda depois da batida de Ney. Erivaldo. Abel conserta, mas conserta mal. Gerson na marcação de Perivaldo. Hernani encosta, serve de opção. Marcado por Osvaldo, busca jogo com Giovani, melhor alemão no corte. Mendonça. Pedrinho entrou, cometendo jogada perigosa. Mostrou ali a sola da chuteira para o alemão que não gostou. E o Valquír pediu ao Pedrinho muita calma. Mendonça jogou com Osvaldo, deixou com Mendonça. Aí Heraldo. Mendonça pelo meio. Primeiro Mirandinha, muito individualista como sempre. Josimar no apoio pela esquerda. Cruzamento para a área, para até a bola passa. Mazzaropi se atrapalha, bota para fora. Ele se assustou porque esperava o corte do Celso. O Celso não cortou, ele botou para escanteio.
Aí a cobrança do escanteio, o Abel foi para a área. Geraldo cobrou, Abel subiu antes dele, Mazzaropi. Saiu muito bem para fazer o corte. Tinha tudo para fazer o gol, Abel. Josimar. Começa muito bem o clássico. Aí, Heraldo. Osvaldo. Geraldo veio buscar jogo de novo, Osvaldo. Atrás, Heraldo. Ainda Heraldo. Jogou com ninguém. Rosemiro domina. Hernani. E a falta cometida por Alemão em cima do Hernani. O Hernani é o substituto do Dudu. E aí está o Hernani com a bola. Rosemiro. Giovani chegou antes do Abel, mas o Heraldo chegou antes do Giovani. Josimar ficou na fogueira. Pedrinho Gaúcho tomou dele na boa. Heraldo sai na cobertura, ele faz o cruzamento. Paulo Sérgio de novo. Muito mais trabalho para o Paulo Sérgio do que para o Mazzaropi nesse princípio de jogo. A defesa do Botafogo às vezes se excede no preciosismo e dá vantagem ao Vasco, que joga até um futebol mais simples. Além disso, o Botafogo joga com um espírito mais ofensivo, como se fosse favorito. E expõe muito a sua zaga. O Vasco, tipicamente, no contra-ataque, só falta um pouco mais de velocidade. Geraldo está impedido. O impedimento marcado pelo bandeira vermelha, José Gabriel da Silva. Aí o Ney. Hernani. Rosemiro. Pedrinho partiu o lançamento, bateu nas costas do Pedrinho. Josimar, Alemão, de novo Josimar. Mendonça pede pelo meio, passe é para ele. Abriu bem o espaço, voltou com o Josimar, olhou para ontem. Ficou difícil. Aí o Hernani veio fazer o corte, cedendo o lateral. (19:25) primeiro tempo no 0-0. Vasco e Botafogo no Maracanã. Aí Josimar na movimentação. Mazzaropi quer mais marcação do Serginho. Pede para todo mundo sair. Abel. A bola vai direta para Mazzaropi. Estamos chegando a 20 minutos, 0-0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Rosemiro. Abel. Deu sorte. Jogou errado, deu sorte. Mendonça. Alemão. Mirandinha briga pela bola. E jogar sozinho de novo, cometeu a falta. A imensa torcida do Botafogo hoje no Maracanã reclama muito, mas a falta existiu. Aí vem Rosemiro, com Pedrinho Gaúcho. Primeiro da marcação é Alemão, ele volta com Rosemiro. Giovani mais atrás, pediu, recebeu. Não quis deixar com Hernani. Balinha. Serginho. Ficou de